Olá, meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor conceda a cada um de vocês um excelente dia. E eu gostaria de perguntar se você hoje já agradeceu a Deus pela oportunidade que recebeu de acreditar nele. Isso mesmo. Parece simples, né, aos nossos olhos o fato de nós crermos em Deus, mas a verdade é que essa grande capacidade foi dada pelo Senhor. Porque se isso não for dado por Deus, o homem não tem capacidade de acreditar. O homem vai permanecer com seu coração endurecido e ele nunca vai se abrir para o seu Criador. Então tudo que nós recebemos é dom de Deus. Tudo que nós recebemos hoje, a crença que nós temos nele, a fé, melhor dizendo, que nós temos no Senhor, isso foi dado por Deus. E eu gostaria que você meditasse rapidamente comigo aqui nessa passagem de 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Paulo diz assim: antes, bem como está escrito, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem ainda subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam. Então olha só, coisas que o olho nunca viu, ouvidos nunca ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no contexto dessa passagem, essas coisas que o olho nunca viu, ouvido não ouviu e nem subiu ao coração humano, né, até então, eram as coisas relacionadas ao reino de Deus de forma tão profunda como foi revelado no Novo Testamento. Assuntos tais como a justificação, que é o ato de Deus nos receber pela fé, independentemente das obras, a redenção, que é o ato de Cristo ter pago um alto preço para resgatar o homem que havia caído, pecado contra Deus, né? A justificação, a redenção, a santificação, que é o processo pelo qual nós, após nos achegarmos para Deus, nós somos introduzidos e agora somos santificados para sermos como o Senhor. Todas essas coisas, Paulo diz que foram coisas que os olhos não viram, ouvido não ouviram e nem subiu ao coração humano, são essas coisas. E o interessante é que quando a gente ouvia essa palavra antes, eu particularmente sempre que eu ouvia, era sempre relacionado a coisas que ainda, sabe, nós não vemos. Ainda Deus ainda vai revelar. E na verdade, o próprio texto vai dizer assim, o versículo 10, mas Deus nos revelou a nós pelo Espírito. Então, todas essas coisas maravilhosas a respeito do reino de Deus, Paulo está dizendo que isso não subiu no coração humano, e ouvidos não tinham ouvido, olhos não tinham visto, mas tudo isso foi revelado pelo Espírito Santo ao crente. Não pense que a nossa capacidade de crer em Deus é algo inerente de ti mesmo, é algo inerente de mim mesmo, é algo que eu mesmo tomei a minha decisão. Tudo foi dado a nós pelo Senhor. Aqui, ó, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito tudo esquadrinha, até mesmo as profundidades de Deus. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo é o único que traz as coisas profundas lá do alto. Lá do alto. E ele revela a nós. Então, é algo que parte de Deus, é algo que começa em Deus. E pela sua graça, Deus, ele chega com essa revelação pelo seu Espírito e introduz essa revelação a respeito de si mesmo em nós. Então, se você crê e se eu creio, isso é um dom de Deus, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, assim como revelou a Paulo, revelou aos apóstolos, Deus revelou também para nós o caminho que devemos seguir. Se hoje você segue a Cristo, isso é uma dádiva de Deus, isso sem dúvida é dom de Deus, é motivo para agradecermos sempre, todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, dizermos: Senhor, muito obrigado pela capacidade de crer em Ti. Muito obrigado, porque se isso não fosse dado pelo Senhor, jamais teríamos crido, jamais permaneceríamos no mundo incrédulos, desobedientes e rebeldes. Mas obrigado, Senhor,
porque ao Senhor agradou nos revelar o seu Filho amado Jesus Cristo. E isso é o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem. Mas Deus preparou isso para aqueles que o amam. Deus colocou esse amor dentro de nós para com Ele, e cada vez mais, cada vez que esse amor ele vai crescendo, mais as revelações de Deus vai sendo dada para nós. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. E como somos templo do Espírito Santo, o Espírito nos revela as coisas de Deus. O Espírito nos permite saber as profundidades de Deus. Cada um, obviamente, cada crente tem uma experiência espiritual diferente. O nível de revelação que um tem difere da revelação que outro tem. Mas o mais importante não é a quantidade, o mais importante é que tenhamos essa revelação a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus, a respeito do propósito de Deus, do que Deus quer para a nossa vida e a respeito do que Ele fez na cruz em Cristo Jesus. Nós temos que nos apossar de tudo que o Senhor nos deu, tomar posse pela fé de tudo que Cristo realizou por nós. Ele continua no verso 11, porque quem dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim tampouco ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então quem aqui conhece as coisas de Deus? Eu? Você conhece as coisas de Deus? Quem conhece as coisas de Deus, as profundidades de Deus, é o Espírito de Deus. E aí, Paulo está dizendo que assim como o nosso Espírito conhece as coisas concernentes ao homem, também o Espírito de Deus é que conhece as coisas concernentes a Deus. E aí diz assim: assim tampouco ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não temos recebido o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos tem dado por sua graça. Então, se o Espírito de Deus está em nós, o crente deve saber o que Deus deu a ele pela sua graça. Sabe o que é que Deus nos deu? Deus nos deu o perdão dos nossos pecados. Deus nos deu a justificação pela fé. Não precisamos ser salvos pelas nossas obras, porque se assim fosse, nós nunca seríamos salvos. Está escrito que ninguém será justificado pelo aquilo que faz, pelas obras da lei. Então isso é uma revelação oculta a muita gente. Oculta, às vezes mesmo ouvindo, as pessoas não dão atenção, porque isso é algo que tem que vir de Deus, tem que nascer de dentro. Não é assim? Jesus diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então Deus tem os eleitos, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. No tempo de Jesus, Jesus pregava para muita gente, mas nem todo mundo acreditava, nem todo mundo cria nessa palavra. Somente aqueles que eram dados por Deus é que chegariam a crer. Então, se você está aqui hoje, não se considere acima da média, não se considere acima das outras pessoas, porque você crê, porque isso foi dado por Deus, você foi eleito, você foi escolhido. E aqui Paulo está dizendo que é o Espírito Santo quem revela as coisas de Deus para o homem, porque é o Espírito Santo que conhece as coisas de Deus. Então é o Espírito Santo quem introduz dentro do homem essa consciência a respeito de Deus, a respeito da vida eterna. Paulo diz assim, versículo 13, o qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas pelas que são ensinadas pelo Espírito, interpretando o espiritual com palavras espirituais. Então a sabedoria pelo qual o apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus não era sabedoria humana, era sabedoria que vinha do Espírito Santo. Tudo que Paulo aprendeu foi ensinado, foi revelado pelo Espírito Santo. Então, quando eu e você, a gente passa a entender aqui as palavras de Paulo, passa a entender toda essa revelação, isso quer dizer que você está recebendo um entendimento do Espírito Santo. Quando você compreende as palavras que foram ensinadas pelos apóstolos, isso quer dizer que você está compreendendo as palavras que foram ensinadas pelo Espírito Santo.
Porque a mensagem que os apóstolos receberam não foram mensagens de homens, não foram palavras ditas por homens, mas palavras ditas pelo próprio Deus. O versículo 14 diz assim: mas o homem anímico, né, o homem natural, ele não aceita as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não as pode compreender, porque isso só pode se discernir espiritualmente. Às vezes a gente pergunta por que muitas pessoas ouvem o Evangelho, ouvem palavras nas quais a gente se emociona, a gente se anima, mas por que as pessoas não se animam? Porque essas coisas só podem ser compreendidas espiritualmente. Então o homem que ainda está em trevas, o homem que ainda não foi alcançado pelo Senhor, ele não vive no Espírito, portanto, ele não pode compreender as coisas do Espírito. Ele não pode, ele só tem capacidade de compreender as coisas da terra. Ele só tem capacidade de compreender a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem de Deus, através do Espírito, o homem natural não pode entender. E o termo usado aqui ainda é mais profundo, diz que ele não aceita. Então muitas vezes, além de não entender, ele não aceita. Você aceita a palavra de Cristo? Você aceita, você recebe? Se você recebe, se você aceita, é porque você já foi alcançado por Deus. Porque o homem natural, ele não aceita e ele nem recebe. Aí diz, por quê? Porque essas coisas só se discernem espiritualmente. É necessário que o espírito esteja conectado com Deus. Compreender as coisas de Deus na carne não tem como, muito menos aceitá-las. Então somente no espírito, quando Deus ele toca o nosso espírito, ele ressuscita o nosso espírito dentre os mortos, e ele dá vida ao nosso espírito, é que agora nós temos a capacidade de compreender e entender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui diz, em contrapartida, versículo 15, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe instruiu? Mas nós temos a mente de Cristo. Que privilégio! Que privilégio! Não é para nos orgulharmos, não é para nos jactarmos, mas que privilégio ter a mente do Senhor. Senhor, que nós possamos agir conforme a Tua mente. A Tua mente é completamente diferente da nossa, Senhor. Como o Senhor disse lá em Isaías, que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Eu te peço, Senhor, que mesmo estando aqui nessa terra, nós possamos nos considerar acima nas regiões celestiais, juntamente com Cristo, o Senhor. Porque para isto o Senhor morreu e também ressuscitou. Hoje o Senhor está sentado à destra de Deus. E a Tua palavra diz que o Senhor intercede por nós. E eu te peço, Senhor, que cada um de nós possamos submeter o nosso espírito, submeter a nossa mente e o nosso corpo ao Teu senhorio. Jesus, que nenhum de nós sejamos arrogantes ou presunçosos, nos considerando acima dos outros. Muito pelo contrário, Senhor, que possamos entender e compreender que se hoje cremos, se hoje falamos, se hoje pregamos, se hoje compreendemos as coisas espirituais, isso foi uma dádiva, isso foi uma graça dada para nós. Senhor, que possamos de igual modo reproduzir, repassar com humildade a Tua palavra, Senhor. E eu te peço que cada dia mais o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria, Senhor, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria que provém de Ti. A sabedoria que provém do alto, do Pai das luzes. Senhor, sê com Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvado seja o Senhor.